7 horas mais 35 minutos, 7h35. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã em entrevista nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 4 de junho de 2025 e o STF julgação que pode afetar o futuro das APAES no Paraná. A Associação Pestalozzi é contra essa decisão que pretende acabar com as escolas de educação especial. No Jornal da Manhã Entrevista eu vou conversar com a diretora Cecília Monteiro e com a coordenadora pedagógica Lidiane Medeiros Schaeffer. Muito bom dia para vocês, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal da Manhã Entrevista para trazer essa informação, né? Aqui a gente tem a oportunidade de também abrir um debate nas residências e estender esse debate para a rua também, para a gente começar a discutir e entender. Porque, no modo geral, eu vejo quando vem essas medidas de cima, a gente só está acatando, né? A gente nunca para discutir, é bom ou é ruim, né? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia às nossas famílias. Agradecer à Rádio Jornal mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos aqui, poder estar entrando nas casas, né, da população de São Miguel, para hoje a gente estar conversando e levando um pouquinho mais de informação, então, a respeito do que está acontecendo com o movimento apaiano, né, com as escolas especializadas. Bom dia para você também, Lidiane. Vocês que trabalham em campo, essa é uma informação que preocupa bastante, né? Bom dia, Cunhasque, bom dia aos ouvintes e à família Pestalozzi. A gente vem vivendo aí uns dias de bastante ansiedade, bastante preocupação, né? Que se caso isso acontecer mesmo, é bem complicado, né? Bom, para quem está ouvindo pela primeira vez sobre esse assunto e até surpreso, muitas vezes essas informações, até por estratégia de, infelizmente, alguns meios de comunicação, eles acabam ficando embaralhados. E as pessoas ficam distraídas, e a gente até viu lá, mas não prestou atenção. Hoje, a Pestalozzi faz um grande trabalho aqui em São Miguel do Iguaçu, e a gente percebe que, seguindo essa normativa, ou essa decisão, a Pestalozzi, ela vai acabar, ela vai mudar o sistema, como que vai funcionar? Então, na verdade é assim, essa ação que está para ser julgada no Supremo, ela acaba com a escola especial, né? Ela não acaba com todo o trabalho que é realizado dentro das APAES, né? Dentro da Associação Pestalozzi. Porque a Associação Pestalozzi, assim como as APAES, elas trabalham em 3 pilares. Porque é o que precisa a educação especial. A educação especial, ela não consegue fazer um bom trabalho, ela não vai conseguir evoluir se ela não tiver em sintonia, né? A educação, a saúde e o social. Então, assim, essa ação, ela julga o fim das escolas especializadas, né? O fim da educação dentro da APAE. O que essa ação pede é que toda a parte educacional seja realizada dentro das escolas regulares. Então, isso acontecendo, né, o Supremo decidindo pela inconstitucionalidade das leis, né, que dá o direito do governo de apoiar, né, e de financiar essas escolas, automaticamente todos os alunos até 14 anos teriam que obrigatoriamente ser matriculados na rede regular de ensino, né? Hoje, na Associação Pestalozzi, nós temos por volta de 55 crianças, né? E adolescentes de 0 até 14 anos. Os demais são da educação de jovens e adultos. Essas crianças e adolescentes, então, teriam que migrar para o ensino regular e receber, no caso, nas APAES, que a gente não sabe, né, na Associação Pestalozzi, que formato que eles vão fazer, só os atendimentos de contraturno, né, da saúde, por exemplo, que é a equipe multidisciplinar. Para esse público maior da educação de jovens e adultos, a gente não sabe como que vai funcionar ainda. O que a gente sabe é que se isso, né, vir a acontecer, a gente não vai contar com o financiamento do governo do estado do Paraná, que é o que financia todos os professores praticamente que a gente tem dentro da Associação Pestalozzi hoje. Então, basicamente, na prática, eles vão ter que aprender matemática, português, no ensino regular. Que é difícil para quem... eu tento encontrar a expressão para não criar um vínculo de preconceito, que não é essa a questão. O que eu quero dizer é que eu também já fui aluno e a gente tem dificuldade de aprender com uma sala de 50 pessoas, de 20, de 30,
E imagina alguém que está vindo que tem toda uma atenção que eles têm, né? A Tatiele trouxe aqui pra gente uma matéria feita com vocês lá que ilustrou muito bem isso, né? E aí eu acho que vai ser um rompimento desse processo evolutivo. Mas primeiro eu vou perguntar para vocês, no sentido pra gente, no modo prático. Essa criança, esse adolescente, ela vai conseguir aprender matemática e português juntos com os demais alunos? E o importante, o professor lá vai estar preparado para dar essa atenção? Pode falar. Então, essa é a nossa preocupação, né, Conhasque? Porque assim, lá na nossa escola, a gente atende desde bebezinho, né? Nós matriculamos uma bebê ontem com 2 mesinhos, né? Que começa na estimulação. Então, quando eles são menores, a gente prepara eles para a escola regular. Então, quando chega lá na pré-escola, se a gente observar que ele tem condições, a gente sim vai encaminhar para a rede regular. Todo ano a gente encaminha em torno de 4, 5 alunos para a rede regular e a gente dá todo esse suporte para a rede regular. Os que a gente não encaminha é porque eles não têm essa condição de estar numa rede regular, né? E é como você falou, numa sala de 25, hoje a gente trabalha com salas dos menores de 4, no máximo 5 alunos. A gente tem sala hoje com 3 alunos. Por quê? Porque são alunos bem comprometidos. Então você imagina uma sala de aula com 25 mais 3 comprometidos. Muitas vezes um aluno cadeirante que convulsiona durante a aula, um aluno que precisa totalmente de dependência para se alimentar. E aí, será que a escola regular vai ter suporte para isso? Para uma professora para 25 alunos, mais 3 totalmente dependentes? Então a gente sabe que isso infelizmente não vai acontecer, porque se ele tem possibilidade de ir para a rede regular, a gente encaminha e a gente tem muitos alunos que estão lá até hoje. E assim como a gente também tem alunos que já foram para a rede regular e voltaram para nós porque não deu conta. Então hoje desses 50 alunos aí que a gente tem, a gente sabe que a maioria deles não dá conta, não vai aprender lá na rede regular e a rede regular não vai ter suporte para isso. Uma coisa que eu ouvi muito de professores do período estudante, independente de quão atencioso ou competente que o professor depende do aluno. E na condição especial, o aluno é o único momento que o aluno depende totalmente do professor, porque nessa experiência que eu tive com vocês, e acrescento o professor Roberto também, nessa experiência de vivência, e tive alguns amigos que... Eu tenho um conhecido meu que tem um filho com síndrome de Down, e a gente ficava encantado com ele, que ele ia nas praças esportivas e tal, e a forma, a personalidade que ele tinha... E tudo isso vinha de uma mesma essência, que é o estímulo do começo até o fim e mostrando que ele não tinha barreira, né? Então, quando você começa a pensar que você começa a colocar todas as bolachinhas iguais no mesmo pacote, com a mesma atenção, é preocupante, né? A gente não consegue ver um futuro próspero, é meio que uma desistência do Estado em função, uma desistência daquele público. Olha, não vai dar para continuar assim, vamos colocar todo mundo junto. O que a gente tem visto assim, né, é um olhar muito equivocado da inclusão, quando você pega e fala que a inclusão é para todos, né? A inclusão é para todos, sim, no mercado de trabalho, de repente, na comunidade, na parte social, e isso as APAES e as escolas especializadas faz com muito sucesso, porque assim a gente consegue incluir os nossos alunos em todos os setores, né? Dentro da saúde, no social, no esporte, na comunidade, a gente está incluindo os nossos alunos. A gente não pode deixar de lembrar que o ensino regular, ele faz um trabalho maravilhoso também dentro da inclusão, com vários alunos que têm dificuldade de aprendizagem, né? Porque nós, na escola especializada, nós não atendemos dificuldade de aprendizagem. Na escola especializada, nós atendemos aluno com deficiência intelectual, que é muito diferente do aluno com dificuldade de aprendizagem. E o ensino regular, ele já tem esse grande desafio de dar conta de todas essas dificuldades de aprendizagens que estão ali dentro do ensino regular. Então, o professor do ensino regular hoje também, ele não prepara uma aula só também. O professor do ensino regular, ele já prepara uma aula para os alunos que ele tem com uma dificuldade de aprendizagem, para um aluno que ele tem com um TEA de suporte 1 ou até suporte 2, que muitas vezes estão dentro da escola regular, e teria que dar conta
demais esse aluno com a dificuldade, com a deficiência intelectual, que no nosso caso, a grande maioria deles é associada a uma outra deficiência ainda, né? Então, assim, a gente não consegue ver como que vai funcionar, né, esses nossos alunos que nós atendemos dentro da escola especializada hoje, sendo atendido e tendo uma evolução dentro da escola regular. E eu não acredito que o professor que vai receber na escola regular, que ele esteja preparado para esse tipo de situação. Ele não foi treinado para isso, para esse nível de exigência. Primeiro que aquilo que a gente já falou, ele vai estar com uma sala 20, 30, talvez 40, até 50 alunos, vai receber mais 2, 3. E assim, desculpa, seres humanos são terríveis, principalmente quando você entra na adolescência, né? Me preocupa muito o comportamento, a forma, o tratamento, né? Em vez de tentar uma inclusão, acho que a exclusão vai ser muito maior nesse sentido. Eu acho que isso é algo preocupante, né? Nesse contexto. E aí a grande questão, que tipo de situação, qual a ação para reverter uma decisão dessa, provavelmente de alguém que está enxergando mais um folheto de propaganda do que propriamente uma ação realmente efetiva. Então, a gente quando recebeu, né, essa notícia através, né, da Federação das APAES, que estava tramitando essa ação, já de princípio uma preocupação muito grande, por ser voltada essa ação no Supremo, especificamente para o estado do Paraná, né? Mas agora, na semana passada, a gente foi pego com uma outra surpresa, vamos dizer assim, que também está no Senado uma PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 52 de 2023, que ela foi proposta por um senador do Piauí, para que seja feita uma alteração na Constituição, no artigo 206, que na Constituição dá essa garantia, né, de ter as escolas especializadas. E fazendo essa alteração na Constituição, daí acabou de vez, né? Aí não é só o estado do Paraná, aí são todos os estados brasileiros, né? Porque daí vai estar em Constituição, apesar de não ser todos os estados que ofertam, né, a escola especializadas, mas aí vai ser exclusivamente no ensino regular a parte educacional. Então hoje a gente está assombrado aí, né, vamos usar esse termo, por duas ações, né? Então essa ação do Supremo, que é voltada mais para o estado do Paraná, e essa PEC, que daí ela atinge o Brasil inteiro. Me parece que a longo prazo a intenção é criar... A Pestalozzi, ela já não foi criada em função de governo, né? Por governantes. Por um movimento de pessoas. Um movimento de pessoas. A PAI, se eu não me engano, também foi pelo mesmo caminho, né? Então a intenção ela começa a ficar cada vez mais clara. A médio prazo a gente já vai ver isso. Que uma instituição ela vai ter que viver sem a ação do governo, né? Tudo gira em torno do financiamento, né? Então, assim, essa ação no Supremo, o que desencadeou ela, na verdade, foi o último termo de colaboração que o Estado do Paraná fez com as APAES, né? Então, assim, considerando que esse termo ele está em vigor até 2027, então é um montante, assim, bastante alto, se for olhar, né? E para quem não conhece a educação especial, tudo que tem que ser financiado, tem que ser garantido dentro, né, da instituição para eles. Então, assim, enche os olhos, né, um valor consideravelmente alto para poder financiar esse trabalho que eles acham que pode estar sendo usado dentro do ensino regular. Provavelmente esse deputado que votou, ele tem auxílio moradia, ele tem auxílio alimentação, né? Ele não deve gastar nada. E detalhe, hoje faltar dinheiro, o Brasil não falta dinheiro. O problema do Brasil é a corrupção. Nós temos que trabalhar, nós, CLT, presta atenção, Luiz, nós temos que trabalhar mais 100 dias para pagar imposto. Os impostos, isso. Você pensa trabalhar mais de 100 dias da tua vida por ano para pagar impostos, né? É o país que mais cobra imposto dessa forma no mundo, né? A gente paga imposto na fonte, a gente paga imposto nos produtos e tão preocupado com o dinheiro que vai para Pestalozzi, para a PAI, para as APAES, né? Então
é uma coisa assim que desanima a gente como cidadão no modo geral, né? E infelizmente, numa população, eu vejo que o ensino de qualidade, ele não é a prioridade de uma população que luta para comer, né? Então, por isso que talvez a gente não consegue levantar essa bandeira com tanta força. Mas na nossa região essa realidade é um pouco diferente. A gente pode lutar um pouco mais por isso, né? Mostrar um pouco mais e ter, principalmente, eu acho que falta nesse momento que a gente vive, né? No mundo de individualidades, né? Que a gente coloca um fone de ouvido e caminha no meio de 200, 300 pessoas sem prestar atenção, sem precisar olhar para o lado, mas nesse momento olhar um pouquinho para o lado, né? Ter empatia, né? Ter um pouquinho de sensibilidade, porque uma hora dessa é a gente que é o pai de uma criança especial, e aí a gente vai sentir todas as dores, né, lá na frente. Então, ter essa sensibilidade que é importante, a gente começar a discutir, lutar por essas coisas. A gente não pode simplesmente, não, veio do STF, ou veio de onde que veio, é uma imposição e a gente tem que seguir. Não é assim. A gente já decide 100 dias da nossa vida para pagar as custas de todas essas decisões. Então a gente tem que ter um pouquinho de entendimento disso. Tem mais um detalhe, né? Daqui a pouquinho a gente vai pagar mais um pedágio aqui, né? De mais 18,30, né? Então, quer dizer, pagamos IPVA, pagamos o licenciamento, compramos o carro, pagamos o imposto no carro, pagamos pelo direito de dirigir o carro. Direito de dirigir o carro e o direito de um imposto que já deveria estar embutido para usar também a BR. Então, a gente fica assim, chateado, sinceramente, muito chateado, decepcionado, porque a gente não vê se estão colocando dinheiro como principal ponto, aí a gente pode largar, né? Bom, e no ensino a gente sabe que a gente poderia ter um ensino um pouco melhor, né? Mais qualidade, mas enfim, vocês podem fazer as considerações, desculpa a colocação, mas só para que senão a gente fica falando em loop aqui e ninguém encontra o motivo. O motivo está aí, gente. O motivo é a receita que está chegando para as APAES e para a Pestalozzi. Então, nosso objetivo, né, Cunhasque, é provocar na população e nos cidadãos, né, essa mesma indignação que você está sentindo agora, né? Então, assim, se você conhece de alguma forma o trabalho realizado pelas escolas especializadas, né, a gente vem aqui hoje fazer um apelo para a comunidade que comece a nos ajudar. É nas redes sociais mesmo que a gente está trabalhando. Agora a gente já começou a fazer um trabalho mais de perto com os políticos, né? Os vereadores, a gente já entrou em contato com a grande maioria. Os vereadores já entraram em contato com os deputados que estão apoiando a causa também. A gente já está tendo manifestações dos prefeitos, né, da região, enfim. Então, assim, o pedido hoje é que, para que a população em geral, independente, como você falou, de ter uma pessoa com deficiência intelectual ou com alguma deficiência em casa, que conheça um pouco do trabalho, e se não conhece ainda, que tem vontade de conhecer, que vá até nós, né, que a gente vai estar passando todas as informações. Mas o pedido é que se junte a nós nas redes sociais, que levante a nossa bandeira, né, a gente tem a hashtag Eu Apoio as Escolas Especializadas, que faça a maior divulgação possível aí nas redes sociais, que entre em contato com os políticos que você conheça, né, com os vereadores, com o prefeito, vice-prefeito, deputado, de repente até senadores, e que nos ajude nessa causa de levantar essa bandeira para que a gente consiga de alguma forma sensibilizar os ministros, né, do Supremo para que não vote a favor dessa ação. Lidiane, para a gente fechar. Isso mesmo que a Cecília falou. Quem não conhece o nosso trabalho, a gente está com as portas abertas, né? Eu acho que muita gente que julga, que pensa, tem que acabar mesmo, é porque não conhece o nosso trabalho. Então, a partir do momento que você conhecer o nosso dia a dia, o nosso trabalho, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar essa bandeira com a gente e vai estar nessa luta com a gente. 7 horas mais 55 minutos. Gente, para quem ainda não conhece de fato, não estou falando conhecer a Pestalozzi, conhecer aqui a Cecília, a Lidiane, mas conhecer o trabalho delas efetivamente, né? A Tatiele, semana passada, fez um material bem legal. Eu vou no modo antigo, tá, Cecília? Feira de Ciências, tá? Que eles fizeram lá. E aquilo é só possível
por conta do formato que eles trabalham, né? No ensino regular isso não vai ser mais possível, porque aí você generaliza, você coloca todo mundo por iguais e cada um aí praticamente vai ser um recado, se vira, né? E não é assim. Essas crianças e adolescentes não são assim, eles precisam ser estimulados, né? Então, se é difícil, imagina, para quem está lá no dia a dia, né, vivendo com todas as condições, sem ter nenhuma limitação, né? Imagina como que não tem como você colocar como iguais. Desculpa a analogia que eu vou fazer, mas veio agora, porque eu trabalho fazendo muita matéria de agro, né? Para ter uma noção, isso já é feito na cadeia produtiva, a separação. Porque não tem como um animal com menos capacidade de desenvolvimento desenvolver com os outros demais, entendeu? Poxa, então ali na indústria a gente consegue ter esse tipo de noção, né? E assim, na maioria das vezes, para as pessoas, a gente não consegue ter empatia para as pessoas. A gente tem hoje um carinho especial para o pet, a gente tem um carinho especial, uma sensibilidade para muitas outras coisas, mas quando a gente fala de crianças, de adolescentes, de pessoas, a gente fica meio quieto, né? Deixa passar, que pena, né? Que pena não, gente. A gente pode tomar uma decisão. Bom, o STF agora vai julgar a ação que pode afetar o futuro das APAES no Paraná, porque agora vai virar estão tentando mudar a lei na Constituição, e aí, como o Paraná é ligado ao Brasil, né, diferente nos Estados Unidos, alguns estados funcionam diferente, né? Os estados têm as leis independentes, isso não aconteceria, mas aqui pode acontecer em função disso. Quero agradecer aqui a diretora Cecília Monteiro e a coordenadora pedagógica Lidiane Medeiros Schaefer, desejar boa sorte nesse caminho, que os nossos políticos aqui também possam colaborar nesse sentido. O estado do Paraná é um dos poucos resilientes nesse sentido, que ainda sustenta essas ideias. 7h58, podem ficar à vontade, tá? Eu vou direto aqui para o esporte, viu, Luiz? Para destacar que o Carlos Ancelotti continua fazendo testes antes de definir os 11 titulares da estreia da seleção brasileira na quinta-feira, quando vai enfrentar o Equador às 8 da noite em Guayaquil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Tite estreou lá também, né?